Boa noite, galera. Vim aqui, tô gravando esse vídeo para a gente conversar um pouco sobre golpes. Eu abri uma caixinha no Instagram para trocar ideia com a galera para ver que tipo de conteúdo vocês preferiam que eu fizesse primeiro. Coloquei algumas opções, golpe saiu em primeiro lugar, então vou fazer o vídeo de golpe, mas também vou fazer o vídeo dos outros assuntos. E aí a gente vai trocando as figurinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Joana Madsen, eu sou personal organizer digital e, além disso, sou DPO e faço parte da Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados. Sou membro do Comitê de Governança e vice-representante da Regional DF. E o meu intuito maior com o meu trabalho o que eu mais gosto de fazer é ensinar sobre organização, ensinar sobre segurança digital e conscientização. Eu não vou ensinar, eu não tenho a pretensão de ensinar segurança digital para quem é da área de TI. Não confundam. Essa galera é que me ensina. Eu bebo água nessa fonte, mas eu quero pegar e trazer um pouco de conteúdo básico para compartilhar com vocês, tá bom? E aí, vamos no tema de golpes, eu vou ler alguns dados que eu tirei de algumas notícias, de algumas reportagens, e vou colocar o link de todas as reportagens na descrição do vídeo, para depois vocês poderem também dar uma olhada, tá? Então, eu vou ler algumas chamadas para a gente ter noção de alguns dados, como é que a coisa de golpe está hoje no Brasil. Eu li uma reportagem na CNN, onde fala que o Brasil é vice-campeão de ataques cibernéticos, onde acontecem 1.379 golpes por minuto, né? E então, assim, nessa reportagem da CNN, na CNN eu vi ele disponibilizaram um relatório da jornada dos golpes da agência Lupa, de junho de 2025. A agência Lupa é uma agência que é um site que eu costumo entrar muito, inclusive para fazer verificação de informação do que é verdade, o que é fake. E nesse relatório, eles falam que os golpes eles estão com múltiplas etapas em vários canais, porque isso diminui o senso crítico das vítimas e dificulta a identificação do golpe. Então, eu vou fazer um resumo eh, da explicação que eles deram para a gente tentar entender um pouco. O que acontece? A vítima ela recebe por WhatsApp ou no Insta ou no Facebook uma mensagem onde ela é oferecida a ela cupom de desconto ou então vantagens financeiras ou algum brinde, alguma coisa que seja muito sedutora e aí ela vai ser fisgada ali, clica, aonde ela é direcionada para um outro site que parece de repente muito fidedigno com o site real, a pessoa acha que está no site legítimo, original, e aí ela começa, de repente, ela é induzida, incentivada a preencher um cadastro, um formulário, botar algum dado, às vezes nome completo, e-mail, telefone, não sei, não tem um padrão, mas assim, ela é incentivada a preencher algum dado. E aí esses dados, eles podem ser utilizados para fraudes financeiras, para clonagem de identidades e redes sociais, ou até mesmo serem vendidos de forma ilegal nos mercados legais aí de informações de dados, né? Então, a gente sabendo que existe essa malha, né? A gente tem que ficar alerta com isso. E eu também vou disponibilizar no link nos artigos do site da Pedados, a gente tem uma seção de artigos e tem vários artigos muito interessantes lá. E um deles ele fala justamente sobre os riscos de dados combinados. O que que pode acontecer? O que que acontece se a pessoa pegar o meu e-mail e o meu nome completo? O que que acontece se ela pegar meu e-mail e meu telefone? Entendeu? Juntando vários dados, quais os riscos que você coloca, se você se coloca tendo esses dados combinados e vazados. Também tem uma notícia que eu achei interessante aqui, que eu tirei do site da Associação Brasileira de Empresas de Software, a ABES, onde ela fala que quase 7 milhões de tentativas de fraude foram registradas apenas no primeiro semestre de 2025.
e o setor bancário foi o principal alvo. Então, assim, a gente vendo essas notícias que acontecem diariamente, senhas vazadas, então a gente vê essas coisas, a gente tem mais é que ficar muito preocupado mesmo, em alerta e em cuidado com os nossos dados. Porque uma analogia que eu faço sempre é o seguinte: você tem uma casa onde a casa ela tem muro, tem cerca elétrica, tem câmera, tem cachorro, tem caco de vidro no muro, tem um monte de coisas de proteção, e duas casas para o lado tem uma casa que tem um muro baixinho, não tem cachorro, não tem câmera, não tem nada, e você é um ladrão. Se você é um ladrão, você vê essas duas oportunidades de roubo, você vai preferir entrar em qual? Evidentemente que é na mais vulnerável. Então, no digital também é assim. Quanto mais vulnerável você se mostra, você é com seus dados, a chance é muito maior de você cair num golpe. Então, eu vou falar um pouco sobre os nossos comportamentos negligentes em relação aos nossos dados, ou como a gente não percebe coisas que podem ser golpes e que estão acontecendo na nossa volta, como também vou a gente vai falar sobre alguns tipos de golpes e eu vou mostrar alguns deles e como que a gente pode, de repente, eh, tomar cuidado e ter mais consciência disso. Por exemplo, teve um tempo atrás, alguns anos, que se a gente for, não sei se você, é bem provável que todos vocês lembrem, que acontecia de ter no story de alguém, tem um amigo que está viajando para os Estados Unidos e está vendendo tudo. E aí anunciava televisão, geladeira, móveis, com preços muito atrativos. E aí eu conheço tanto gente que caiu, quanto eu conheço gente que teve o perfil com essas coisas divulgadas. E o que acontece? O perfil da pessoa é hackeado, aí o hacker troca senha e a pessoa não consegue mais acessar. Ele aproveita que tem a foto de outra pessoa, que é você, tem tudo lá, e você tem uma rede de amigos farta, põe lá que tem esse amigo vendendo alguma coisa, você vai olhar para a cara da pessoa e falar: conheço, né? Sim, é meu amigo, tá? O amigo dele tá vendendo. E você entra em contato e compra. Depois, até o dono do perfil que estava divulgando as coisas perceber que o perfil dele foi hackeado, que ele não tem mais acesso, e de repente ele conseguir avisar todo mundo de que o perfil dele foi hackeado e está tendo um golpe com o nome dele, alguém já caiu no golpe. Então, assim, aí o que que acontece? Faz um outro perfil e começa a adicionar todo mundo de novo. Só que aí a primeira coisa que você teria que fazer é, de repente, denunciar o, o perfil que foi hackeado, se você não conseguir ele de volta, e fazer um vídeo no perfil novo, colocando: gente, meu perfil foi hackeado, está sendo usado para isso, para isso, para isso. Não sou eu que estou pedindo, eu não tenho controle sobre essas postagens. Não cliquem em nada, não aceitem nada. Esse é meu novo perfil. Então, assim, olha o trabalho que dá você fazer tudo isso. E aí é aquela coisa: os seus amigos vão acreditar no seu perfil novo, você falando que o perfil velho foi hackeado, ou eles vão achar que o seu perfil novo é um perfil de alguém se passando por você. Vocês conseguem mensurar o tamanho do caos e da dor de cabeça e da confusão que isso causa no digital? Porque é seu nome que está sendo usado para um golpe. E são pessoas que são seus amigos que de repente estão sendo lesados. E você também está sendo lesado, porque seu nome está sendo colocado numa questão de golpe. Então, é muita dor de cabeça, né? E aí, um outro exemplo. Eu, por exemplo, eu teve uma época que quando eu estava começando a mexer na organização digital, eu criei um outro perfil só para que ia ser só para falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estava terminando meu curso de DPO, e aí eu entendi que não fazia muito sentido eu ter esse perfil separado, porque a organização digital e a segurança digital, elas estão, é uma engrenagem que roda bonitinho junta. E a Lei Geral de Proteção de Dados
ela tem muito de segurança digital, ela encaixa muito nesse assunto também. E aí eu criei esse perfil, coloquei lá Joana Madison de Pior e comecei a adicionar os meus amigos. E aí, pelo próprio algoritmo da plataforma, se eu adiciono, de repente, 4 colegas que estudaram comigo na mesma escola, ele vai acabar sugerindo outras pessoas que também estudaram naquela escola para adicionar nesse novo perfil. E aí, o que que acontecia? As pessoas iam olhar, ah, Joana criou um perfil novo, plim, aceita, plim, aceita. Ninguém se preocupa em perguntar. Ninguém se preocupa de me chamar no privado e falar assim, Jô, tô vendo que apareceu um perfil novo aqui com o seu nome adicionando. É você mesmo? Ninguém se preocupa. Porque já vê o outro amigo que também conhece. Ah, também conheço fulano. É a Jô. E aceita. E aí o risco disso? Sou eu mesmo? Ou é alguém usando meu nome? Entendeu? As pessoas não vão conferir se é verdade, porque dá trabalho, porque dá preguiça, porque deve ser ela mesmo. Então, assim, são hábitos completamente negligentes que a gente tem e que a gente tem que mudar isso o quanto antes. Viu um perfil novo, vai atrás da pessoa. E não é só ir atrás da pessoa e mandar mensagem e falar: Oi, Fulano, é você? Se for um golpista, ele vai falar: é um perfil novo. Pronto. Você tem que arrumar um jeito de descobrir se é a pessoa, seja por mensagem de voz ou chamada telefônica ou videochamada para você ter certeza de que aquela pessoa é aquela pessoa. Ainda mais se for uma pessoa que você de repente não vê com muita frequência, que mora no outro estado, um amigo mais distante, aí é que você tem que ter esse controle mesmo. Eu conheço pessoas que já falaram assim: eu criei um perfil fake no Facebook, adicionei aquele amigo daquela amiga daquele outro, fez uma salada ali e adicionou, e as pessoas adicionavam e conversavam e sem se preocupar se aquela pessoa era aquela pessoa, entendeu? Então, assim, a gente não tem que ficar achando que não tem problema. Tem problema, porque é a sua imagem que está sendo usada, é seu nome que está sendo usado. Quem sofre golpe não vai se preocupar em saber assim, será que tem alguém por trás disso? Não. Quer ver só outro exemplo? Vamos lá. É porque se a gente, eu tenho que limitar um pouco os exemplos, porque se eu for ficar falando disso, essa gravação não vai acabar nunca, porque a lista de golpes e de histórias que a gente conhece é cada vez mais, o leque é maior. Uma vez tentaram clonar o meu chip do celular. Eu estava em casa, minha mãe também, e aí eu estava deitada descansando e minha mãe, Joana, eu falei, o que que foi ela? Você tá me ligando. Tipo assim, era como se fosse eu, era minha foto, era o meu nome, ligando para minha mãe de um outro número. E aí, na mesma hora, eu falei pra ela: não atende. E aí, eu fui tentar entrar no meu WhatsApp, ele deu uma bugada. Eu achei que eu não fosse conseguir recuperar, mas aí eu tenho toda aquela questão de múltiplo fator, eu tenho todo esse cuidado, então eu consegui recuperar. Mas o que que acontece? Eu tirei o print, então tinha um número, o meu nome e minha foto. Logo depois, quando de repente eu acho que deu alguma coisa errada, a pessoa não conseguiu clonar meu número, minha foto saiu, apareceu uma foto de um outro cara com um outro nome. Vou criar um nome aqui porque eu não lembro, só para a gente ter o exemplo ficar mais fácil. Apareceu uma foto de um cara escrito o nome assim, Luiz Paulo. Aí eu, ó, Luiz Paulo. A gente já fica, né? E aí o que que eu fiz? Eu fiz um vídeo e tinha colocado no meu Instagram falando, gente, é, eu sofri uma tentativa de golpe e fui explicar. Não sou eu, não clique em nada, não estou pedindo dinheiro, não peço dinheiro, não paguem nada. E eu botei o print da foto do cara com o telefone do Luiz Paulo. Aí uma amiga minha chegou e falou assim: Jô, eu conheço esse cara, ele é meu amigo, ele não chama Luiz Paulo. Então o que que acontece? Pegaram a foto desse cara, botaram, devem ter tentado o golpe com ele e simularam de repente o nome Luiz Paulo. Então, quando a gente vai ver,
Aí ela chegou e falou assim: "Eu vou até conversar com ele, que de repente ele nem sabe que o nome dele está sendo usado em golpe". O nome dele não, a imagem dele, né, tá sendo usada em golpe. E aí eu fiquei: "Caraca, então mais um que sofreu a fo vi foi vítima de ter a foto, de repente, no caso dele não foi usada com o nome original", mas vai virando uma bola de neve, e a gente tem que ter muito sangue frio para lidar com a situação dessa. Não adianta entrar em pânico, a gente tem que ter sangue frio, e aí entra um parênteses aí, porque isso é um assunto extenso que serve para outra live. Senhas fortes e seguras e únicas para cada conta, certo? Porque se você tem uma senha para tudo e alguém entra em uma conta sua, entra em tudo. E aí, entrando em tudo, vamos supor, só um exemplo, você tem uma senha igual para tudo. A pessoa entra no Instagram. Com essa mesma senha, ela vai entrar no Twitter, no Gmail, no todos assim, no TikTok, entra em tudo. Qual que você vai tentar? Porque você tem que tentar trocar a sua senha de alguma outra conta antes do golpista, do hacker. Qual conta que você salva primeiro? Você vai salvar um e-mail particular? Você vai salvar um e-mail do trabalho? Você vai salvar. O que que você salva primeiro? Se é a mesma senha para tudo. E se você tenta salvar uma senha e aquela senha o hacker já entrou e já trocou e você não consegue recuperar? Vocês conseguem mensurar o tamanho da dor de cabeça que isso dá na vida de vocês? Ainda mais para quem de repente tem a conta separada de trabalho e de pessoal, entendeu? A de trabalho, então, a dor de cabeça é maior ainda, porque tá, sabe? Eu não sei mensurar qual que é a dor de cabeça que é maior. É começarem a dar o golpe no seu ambiente de trabalho, nas suas redes de trabalho ou na pessoal. O que que é pior? Então, assim, é muito complicado. A gente tem que ter muita, se conscientizar de que não é só, ah, deixa pra lá, eu faço outra conta. A gente tem que cuidar para que essa conta não seja violada. Então, eu vou tentar aqui colocar aqui para a gente ver. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quer ver? Vocês devem estar vendo aí eu no o link do site confiável. E aí, o que que eu vou dar de exemplo para vocês? Vou dar o exemplo, o mesmo exemplo que eu vou dar é um que eu já fiz um vídeo só sobre isso, para a gente entender como é que funciona, tá? É, esse Instagram aqui, quer ver? Esse aqui, ó. Brutus Burger Oficial. Você tá olhando, normal, beleza. Vou comprar, clica aqui, tá aqui o site. Confirme sua localização. Brasília, podemos confirmar. Vou botar aqui Brasília. Estamos a 4,5 km de você. Continua. Então tá aqui o site. Você compra o hambúrguer, o mais pedido. Só que aí, o que que acontece? Aqui, ó, entrega grátis para sua posição. Você tá achando que você tá num site de. Ai, eu tô falando, vocês não estão vendo nada, né? Oh, meu pai do céu. Deixa eu tentar arrumar isso aqui, gente. Ô, meu pai, eu tô falando aqui, vocês não estão vendo nada, não. Agora que eu tô vendo. Deixa eu tentar arrumar isso, gente. Será que eu consigo? Se eu mudar aqui, vocês vão conseguir ver? Ah, agora vocês conseguem, ó, tá vendo? Bugzinho, mas acontece, gente. Então, vamos lá. Eu tô com esse site aqui, ó, Brutus Burger no Instagram, tá? Aí eu ponho aqui, clico nesse link que tá aqui, aparece o site, ó, beleza, tá vendo? E aí você faz o pedido, você tá, beleza, cansado, morrendo de fome, final do dia, beleza, vou lá, compro. Alguém acredita que de repente, se eu te falar que esse site aqui é falso, vocês acreditam? Vamos lá, copia o site. Já começa por aqui, olha, brutusburgersapp.com. Algo errado não está certo. Então eu vou clicar, copiar esse link e vamos lá para o site confiável, siteconfiável.com. Vocês têm que ter esse site coladinho ali nas ferramentas para vocês usarem toda hora.
toda hora. Não pode, não pode. Não, mas esse site eu confio. Mesmo assim, vai lá e põe e coloca. Vamos colocar aqui então, ó, verificar site. Vamos estar fazendo a leitura aqui. Tempo de registro: 5 meses. Quando eu fiz o vídeo, tinha 1 mês. Cuidado, esse site é relativamente novo. Então, assim, aí aqui, ó, não fala a informação disponível do CNPJ, não fala nada. Preocupante, preocupante. E aí eu fui verificar isso aqui, se a gente for olhar no Reclame Aqui, eu acho que não tinha a notícia deles não, mas aqui, aí aqui, ó. Aí eu descobri esse outro aqui, Brutus Burger, que esse aqui é o original, é o verdadeiro, que é em Alto de Jequitibá, em Minas Gerais. Inclusive, eles colocaram aqui, ó, alerta de golpe. Nosso perfil está sendo confundido com perfis falsos que estão aplicando golpes usando o nome Brutus Burger em outras regiões do Brasil. Somos uma hamburgueria localizada exclusivamente em Alto de Jequitibá. Não somos franquia, não estamos com anúncios pagos. E aí, o que que acontece? As fotos são muito parecidas. Se duvidar, as fotos desse site aqui, do perfil original, podem ter sido copiadas para o perfil falso. E aí, o que que acontece? Até o perfil falso coloca, ó. Estão tentando nos passar pela gente, porque o que que acontece? Ele pegou, olha só, são várias camadas. Vamos observar aqui, ó. Sai daqui um pouquinho. Brutus Burger Oficial. Ele viu que o nome era Brutus Burger, que a pessoa não colocou oficial, apesar do selo verificado, e colocou Brutus Burger Oficial. Então a gente tem que prestar atenção no seguinte: como não tem uma padronização do Instagram, dele controlar, assim, que quando é oficial mesmo, é, você não acreditar quando você lê oficial num perfil. Porque a pessoa pode criar qualquer coisa oficial e franquia nacional aqui, ó, franquia. Lembra que o outro falou que não tem franquia? Hambúrguer artesanal desde 2018. Se vocês forem olhar no perfil que eu fiz 4 meses atrás dessa notícia, tinha muito menos seguidores aqui. E vamos prestar atenção em outra coisa. Aqui, ó, tá constando que eu restringi, tá vendo? Se você clicar no perfil, todos os perfis aqui, ó, os comentários foram limitados. Vamos clicar em outro aqui. Os comentários desse post foram limitados. Mais outro aqui embaixo. Os comentários desse post foram limitados. Por que que a pessoa limitou? Porque eles estão dando golpe. E aí, quando a pessoa cai no golpe, ela, vamos supor, vou lá botar mensagem. Vocês são golpistas, vocês me enrolaram, eu paguei, não recebi. Como eles não querem receber mensagem, eles bloqueiam os comentários. Agora, quando que de repente uma empresa que está vendendo um produto, um serviço, sei lá o que, vai bloquear os comentários de todas as postagens? Não faz sentido isso. Então, vocês têm que prestar atenção em tudo, em tudo, antes de pedir. Se não for um lugar que você realmente conheça, que você já foi, que você já comeu, suspeite. Suspeite, porque esse aqui é um exemplo de que o nome que eles colocaram, de repente, para quem não conhece, vai pesar, né? Aqui, ó, se você olhar sobre a conta, tá lá. Eles criaram a conta em setembro de 2018. Ah, outra coisa, cadê? Nome de usuários anteriores. Aqui fala que eles alteraram o nome de usuário 4 vezes. Nem toda conta que altera o usuário algumas vezes, de repente é uma conta que seja golpista. Mas é comum entre contas que dão golpe de alterarem nome com muita frequência. Então a gente tem que observar isso, certo? E aí o que que acontece? Além de você analisar o site, seria interessante você olhar também aqui, no Reclame Aqui. Porque no Reclame Aqui, quando você põe o nome da empresa, eu botei aqui o Nubank para ter um exemplo.
Quando você põe aqui o nome da empresa, o que que você consegue ver? O ranking dela, se a empresa já foi verificada ou não. Aí aqui a gente vê um histórico, por exemplo, o quanto de reclamação que ela já recebeu, quantos porcentagem das reclamações recebidas que ela já respondeu, né? Aqui tem quantas que estão faltando resposta, as que foram avaliadas. Aqui, dos que avaliaram, 79, por exemplo, falaram que voltariam a fazer negócio. A empresa resolveu 93% das reclamações. Aqui a gente vê o tempo médio de resposta. Então, a gente consegue ver também. Aqui não vai mostrar. Aqui, ó, os principais problemas do Nubank no Reclame Aqui. O que que é? Cobrança indevida, cartão de crédito, né? Às vezes alguns é estorno, alguma coisa assim. Então, verificar também a empresa que você quer comprar no Reclame Aqui. Ver qual é a nota dela, a reputação dela, entendeu? Porque é, o Reclame Aqui é mais uma ferramenta. Então, assim, para mim ainda não existe ferramenta perfeita. Mas se a gente juntar um pouco de cada, a gente consegue meio que ficar um pouco mais cascudo. Por exemplo, eu já vi empresas que têm essa reputação da empresa aqui boa, mas a empresa tem uma quantidade muito, 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 muito grande de reclamação, de não resolução dos casos, de não responder clientes. Então, assim, a empresa não foi verificada também. Então, assim, se tá tudo dando muito certinho, não tem muito problema, mas vai desconfiando. Não confia cegamente, tem que ir desconfiando. Agora, começou a dar problema, se já começou a dar problema aqui no site confiável, por exemplo, aí você já tem que começar por 5 meses. Vamos ver, deixa eu ver se eu acho um outro site aqui. Deixa eu pensar aqui. Banco do Brasil. Brasil. Resultado patrocinado. Eu gosto de pegar o resultado logo abaixo do patrocinado, tá? Porque às vezes o patrocinado não necessariamente está ali Banco do Brasil, eu fico meio na cisma. Então deixa eu entrar aqui no Banco do Brasil. Vai ser novidade do que vier para mim também, tá? Vamos lá no site confiável, verificar novo site. Oxe, quer ir não, coleguinha? Oxe, não quer. Vou tentar de novo aqui. Peraí. Tá vendo que nem sempre tudo é maravilha? Ele não quer verificar. Eita, Banco do Brasil, você não quer, não. Vamos ver se tem outro. Livraria. Vamos ver se a gente consegue. Gravação é isso, né? Às vezes não funciona um, às vezes funciona outro. Eita, que não é possível que ele não vai querer funcionar. Pronto, agora eu vi que o site não quer, o site confiável não tá. Foi dormir, vai funcionar não, gente. Será? É isso mesmo? Vamos lá. Onde que eu vou botar aqui? Que site que eu posso pôr aqui, gente? Nubank, Nubank, Nubank. Foi que eu fiz a pesquisa com outro ali. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos duplicar aqui. O que acontece?
Ele não quer funcionar, ele. Só porque eu estou fazendo um filme, uma gravaçãozinha, você não quer, moço? É, gente, deu pau aqui. Estamos com problemas técnicos, querido. O site não quer funcionar. Ai, ai, ai. Tá vendo? Ai, Jona, o que que você faz quando você quer conferir e o site não funciona? Eu, se eu tiver desconfiada, eu não vou, ué. Ah, agora foi, tá vendo? Bugou a página, mas agora foi. Ó, Nubank. Ah, agora ficou. Quanto que esse site é confiável? 97%. Aqui, ó. Aí dá a nota no Reclame Aqui, ele fala o CNPJ da empresa aqui, tá vendo? Informação coletada através desse site. Tempo de registro, 12 anos. Então, assim, quando tá assim, e aqui tá muito confiável e pouquíssimo não confiável, aí eu fico mais segura de fazer alguma coisa. Agora tem alguns que você vai entrar aqui que tem 52% confiável, aí já começa a desconfiar. Se aqui não tiver muito alto e aqui tiver tudo assim, porque tá tudo verdinho, tá vendo? Mas às vezes vem uma tarja laranja aqui ou uma tarja vermelha de dando problema. Vamos ver essa daqui, do Brutus. É aquela que a gente fez, né? Que deu verificar novo site. Vamos ver se a do Brutus vai dar. Aqui, ó. Tá vendo? Quando dá assim, que nem a porcentagem se é confiável ou não, o que que acontece? Eu não pode confiar. Você tem que ficar com as barbas de molho, entendeu? Vocês têm que ter esse alerta aí. Então, é, é importante demais que vocês aprendam a navegar nesses portais aqui, olhar, comece a procurar. Antes de você precisar de procurar numa urgência, numa situação que você está desconfiado, comece a procurar, de repente, links de onde você entra, link da academia, link da lojinha do amigo. Vai botando aí, vai vendo a reputação, vai botando no site confiável, vai testando, para vocês entenderem o layout, como é que funciona. Porque fazendo assim, vocês vão estar criando hábito e vão estar fortalecendo um hábito saudável para substituir um hábito eh, negligente de ir no ímpeto ali de comprar sem se preocupar, entendeu? Então, é, é importante que a gente tenha essa conscientização, porque muito tipo de golpe. Por exemplo, as principais categorias de golpe que a gente vê hoje são oportunidades falsas ligadas a lojas, né? Que nem essa do hambúrguer, ou então clique aqui. Principalmente agora em época de Natal, eles costumam fazer muito isso, do tipo assim, preencha esse formulário e retire um kit panetone da Balduco. Preencha esse formulário e retire descontos de não sei o que na Cacau Show. Já vimos vários desse tipo de golpe assim. Então, o que que acontece? Você vai lá, preenche um monte de dados, você não vai receber desconto nenhum, não tem brinde nenhum. Eles vão pegar esses seus dados, ou vão tentar dar golpe, ou vão clonar sua conta, ou vão vender esses dados no mercado ilegal. Então, assim, outro tipo de golpe, vamos lá. Programa social, vários benefícios, tipo auxílio maternidade ou vários benefícios do governo, eles inventam alguma coisa que do tipo, você tem que pagar uma taxa para conseguir o benefício mais rápido, e não tem disso. A gente vê constantemente o governo
falando que não existe facilitação para alguns tipos de benefícios. Eh, Passou até recentemente em Brasília que na saída do INSS ficavam umas pessoas, tipo tipo urubu que fica em volta da carniça, ficam esperando, de repente, pessoas saírem do INSS para falar: "Ah, se você precisar, fulano é advogado, vamos ali no escritório, ele vê a sua causa, ele consegue liberar mais rápido, mas a taxa dele é 30% do valor". E aí a pessoa, de repente, quer conseguir aquele dinheiro mais rápido e, de repente, ela não, já foi falado, não precisa pagar taxa. E então, assim, desconfie de facilidades. Atalhos podem ser, tipo um beco sem saída, a falsos atalhos, né, que te jogam num precipício, que te fazem se prejudicar ou acabar prejudicando alguém. Então, desconfia sempre, desconfia de tudo, não existe atalho, tá? Eh, Outras coisas, falsas promoções de venda de ingresso, de livros. Uma vez tentaram, eu seguia um professor de educação física que ele era personal de uma amiga minha. E eu comecei a seguir ele por conta dela. E aí um dia eu recebi uma mensagem no direct do Instagram. Aqui é a equipe do fulano de tal, ele vai fazer uma mentoria, alguma coisa assim, em tal lugar. E como você é amiga dele, a gente está selecionando algumas pessoas para quem tiver interesse e confirmar antes dos outros, vai ter direito a ficar na primeira fila e vai ganhar um copo decorativo. Um negócio assim. E aí na hora eu fiquei assim, ah, tá, ele vai fazer. Eu não me preocupei nem com o copo. O que me seduziu não foi nem o copo. Mas foi assim, a apresentação que ele vai dar em algum lugar. Eu falei, pô, que legal. E aí eu me interessei no que de repente ele iria falar. Só que aí, quando a pessoa pegou e falou assim: "Não, a gente precisa para você retirar o seu brinde, a gente precisa da confirmação que da notificação que chegou para você e tararau". Aí eu aí na mesma hora eu vi que chegou para mim uma notificação. Eles estavam tentando copiar minha conta e eles precisavam daqueles códigos que a gente recebe de verificação, que eles falam: "Não compartilhe esse código com ninguém". Foi exatamente isso que aconteceu. Aí o que que acontece? Eu vi, na hora eu percebi. Aí o que que acontece? Eu falei umas coisas não muito agradáveis, né? Bloqueei, deletei a mensagem também para não ficar com código visível, porque eu não estava interessada em instalar novo aplicativo em outro telefone. E aí eu percebi, aí o que que acontece? Eu fui na minha amiga e falei com ela, olha, avisa ele que o nome dele está sendo usado para golpe. E também entrei em contato com ele pelo direct, ó, seu nome está sendo usado para golpe, assim, assim, assado. Aí ele teve que fazer a notificação, o vídeo. Gente, não estou fazendo live, nem apresentação nenhuma, não vou dar brinde para ninguém. Então, assim, a gente tem que parar de ser tão inocente no digital. Eu falo isso sempre porque a gente cria rótulos que a gente acredita como verdades do tipo, eh, por exemplo, ai, a galera que já nasceu com o dedinho assim, eles sabem mexer em tudo. Não, não necessariamente eles sabem mexer em tudo, tá? Eles têm uma facilidade, de repente pela função da idade, de estar aprendendo tudo e já tá um mecanismo que já está natural para a idade deles ter. Mas eles não têm uma coisa principal que é, de repente, a malícia, né? De repente perceber que quem está por trás do, do, do outro lado não é quem diz ser, então eles não têm essa malícia. Já a galera mais antiga tem uma malícia de vida, mas tem uma malícia de vida analógica, não tem uma malícia digital. Entrava um pouco, porque até a gente que mexe nisso todo dia, mudou uma coisa na configuração do Instagram, por exemplo. Agora o aviãozinho de compartilhar que ficava do lado de cá, ficou do lado de cá. Pronto, já buga a nossa cabeça que a gente já não consegue, já muda a estrutura toda, porque a gente já estava acostumada com um jeito. Então,
A galera mais das antigas, ela tem que entender que, nem tudo que está na internet é verdade, e nem todo mundo que está na internet é quem diz ser, né. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem está do outro lado. Eu vi um vídeo recente que eu achei muito bom. Eu não tenho como compartilhar ele aqui agora, mas eu vou falar para vocês, porque ele vale a pena demais. Ele mostra uma menina sentada numa cadeira e tem vários homens, eh, não identificados com máscara, né, e eles vão conversando com essa menina. E aí ela vai, tipo assim, cada um que ela descarta, ele levanta, tira a máscara dele, para ela ver quem é o rosto dele, e vai embora. E cada um que ela descarta é um menino, de repente um novinho, podia ser um colega dela de turma, e ela vai descartando, descartando, até sobrar um. Esse um, quando ele tira, não é quem ela achava que era. Não é aquela figura do rapazinho bonitinho, jovenzinho da idade dela, casalzinho romântico. Não. É um cara que não é o estereótipo de beleza, é justamente o estereótipo daquele cara que é o cara mau, é o cara que tá com segundas intenções, sabe? Então, é importante. Tanto que o vídeo fala assim: mostre isso para suas filhas. Não só para as filhas, mas eu acho que mostre isso para qualquer pessoa que você tenha um mínimo de carinho e você queira, se preocupe e você queira que ela entenda que o digital não é essa tranquilidade que todo mundo acha que é. Pelo contrário, né? Desconfie de tudo até que se prove o contrário e ainda assim confie desconfiando. Então, os números de golpes são infindáveis, as tecnologias são cada vez mais aprimoradas e os nossos dados cada vez mais, fugiu a palavra agora, vulneráveis, né? A gente vê vazamentos de dados o tempo todo. Ai, vazou a senha. Ai, que nem eu botei uma caixinha outro dia para querer entender as dores das pessoas e uma pessoa colocou: "Ai, eu não aguento mais ter que trocar de senha toda hora". E aí eu falei assim: "Pelo menos você tem essa consciência de que você confere se sua senha foi vazada ou não e você troca". E aquelas pessoas que de repente, estão com uma certa inocência e põe a senha igual para tudo e acaba não trocando a senha. E uma coisa que eu falo, quem põe a senha igual para tudo e fala assim: "Ai, eu não consigo criar uma senha forte", com certeza a senha dessa pessoa é uma senha muito fácil de descobrir. Porque se ela não se esforça para entender o processo de criar uma senha forte, e ela de repente põe a senha fácil, vai ser fácil, vai ser muito fácil de descobrir. Então, a gente tem que entender que a primeira pessoa que tem que se preocupar com os nossos dados é a gente. Então, do mesmo jeito que a gente, quando está na rua, a gente não para em lugar estranho, a gente não vacila, né, em lugar ermo, à noite, sem luz e pessoas estranhas andando na rua. Todos esses cuidados que de repente a gente tem de trancar o carro, né, de botar a bolsa. Por que que a gente não faz isso no digital também, né? E ficar em alerta o tempo todo. Tem que ficar, porque você nunca sabe sim, de primeira, se aquele site é verdadeiro ou não. Sabe, recebeu uma mensagem, golpe também, né? Tipo assim, eh, foi feita uma compra no seu cartão assim, assim, assim. Para retrucar, para questionar, clique no link tal. Nunca clique. Se você tem qualquer dúvida, por exemplo, qualquer mensagem que chegue e que você tem dúvida a respeito se aquilo é do seu banco ou não, nunca clique no link, para começar. Nunca clique no link. Jamais. Nunca, 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 nunca. Hipótese nenhuma. Ah, mas não. Você vai sair da mensagem, você vai entrar no seu aplicativo do banco e lá você vai ver o que está acontecendo, né? Aí, na dúvida, de repente ligar para um gerente ou falar com o chat de dentro do aplicativo. Nunca fora, nunca fora, certo? Então, assim, vamos nos fortalecer de informações, vamos compartilhar
conhecimento para fortalecer nossos próximos a respeito de golpe, para que a gente, quanto mais eu me fortaleço e eu fortaleço alguém da minha rede, essa pessoa também me fortalece. É uma blindagem coletiva, entendeu? E uma frase que eu falo com frequência e vale muito falar agora, aproveitando, falando de golpes e de blindagem e de se fortalecer, é: se você não é o contato de confiança do seu familiar idoso, alguém é, alguém vai ser, entendeu? Então, se você não tem paciência, se você acha que não tem importância, não, alguém vai ganhar confiança, pausa para participação. Alguém vai ganhar confiança desse idoso e vai, com a confiança ganha, vai conseguir de repente dar um golpe nele. Então, esteja presente, tenha paciência com seu familiar idoso, explique e mostre por que que não pode e esteja disponível sempre para quando ele tiver dúvida ele te procurar, porque assim você evita dor de cabeça para ele, para você ou para a família. Então, vou encerrar a live, a gravação agora. Vou deixar os links na descrição do vídeo e qualquer coisa que você, como eu não fiz live, não dá para trocar ideia com vocês, mas assim, qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, elogio, deixe nos comentários do vídeo que depois eu vou vendo e aí, se for o caso, eu vou tentar como responder vocês. E depois eu vou fazer um outro vídeo. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre acúmulo digital, acumulador digital. Um tema bem interessante também, tá bom? Então, boa noite para vocês. Vamos encerrar a reunião, a gravação, e depois teremos mais outros temas.